Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje, certo? Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. 12:30 todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo outro, um especial. Certo? Temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar vários produtos, como por exemplo camisetas. Olha, essa camiseta da bruxa que brilha inteirinha no escuro é da nossa loja. Essa daqui é a nova estampa do ET surfando aqui na galáxia. Também é uma estampa. O ET tá assim, ó, no chroma key, porque ele é verde, tá? Mas não vou tirar o chroma key agora, tá? Tá lá na loja, vai lá dar uma olhadinha, uma fuçadinha na nossa loja assombrada. E não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, né, pessoal? Deixem o like aí. Bom, dito isso, vamos então ao relato de hoje. Na verdade, a moça que nos conta essa história, ela não deu um título. Ela só contou a história, reforçou o anonimato. Aqui, ó. Assisto o canal Assombrado há muito tempo e a seriedade com que tratam os mais variados temas me encorajou a fazer o meu relato, que segue em anexo. Peço total sigilo em relação ao meu nome e ao meu e-mail, claro. Disponibilizo apenas o relato que caso julguem interessante e válido, poderão relatar. Na verdade, eu não sei bem se é uma moça ou se é um moço. Eu acho que é um moço até. Vamos ver. Vamos ler então. É bem difícil relatar algo que nunca tive coragem de falar para ninguém, nem para amigos ou familiares. Algo que povoa os meus pesadelos e que me faz desejar que não seja verdade. Meu Deus, essa cachorra. Ela tá enlouquecida lá no portão. Não dá pra deixar a roliça com acesso ao portão. Qualquer coisa que ela vê, se tem um cachorro solto na rua, ela vai ficar enlouquecida. Late até perder as cordas vocais. Bom, voltando, iniciando o relato novamente. É bem difícil relatar algo que nunca tive coragem de falar para ninguém, nem para os meus amigos, nem para familiares. Algo que povoa os meus pesadelos e que me faz desejar que não seja verdade. Sempre preferi não pensar nem comentar sobre, mas vejo no canal de vocês uma chance de desabafar. Algo que levo comigo há 29 anos. Nos anos 90, eu fazia parte do grupo de jovens de uma igreja. Como a Bíblia fala que a verdadeira religião é aquela que visita e assiste o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro e aquele que está preso, essa religião, que não falarei o nome por motivos óbvios, encarregava os jovens a formar grupos para visitar asilos, orfanatos e hospitais, levando uma palavra de conforto e oração. Em uma tarde fria de julho, na cidade tal, realizamos uma visita a doentes de um hospital público. Doentes que nunca ou raramente recebiam visitas e que haviam saído da UTI há pouco tempo. Nossa missão era levar uma palavra de conforto e uma oração para aqueles que enfrentam uma enfermidade e no momento estão com pouca ou nenhuma companhia, sem acompanhantes. Nos dividimos em 3 grupos de 2 e fomos levados por uma assistente social aos doentes que deviam ser visitados. Eu e um colega de religião fomos designados ao quarto de uma jovem que foi encontrada na estrada que dá acesso a uma tal cidade, e a jovem foi encontrada quase nua e com muitas queimaduras pelo corpo. Ela passou 8 dias na UTI e há pouco tempo estava no quarto, destinado a queimados. Segundo a assistente social, essa moça não possuía identificação e estava catatônica.
Tanto eu como meu amigo sabíamos que, devido ao estado clínico da jovem, não haveria um diálogo, pois a mesma estava catatônica e se mantinha deitada em posição constante, olhando fixamente para o teto. Catatônica é quando a pessoa fica assim, tipo estado de choque, sabe? Tanto eu como meu amigo sabia... já falei isso, voltando aqui. Ela estava com o olhar fixo para o teto. Logo partimos para a oração, pedindo o conforto e o pleno restabelecimento da jovem. A oração durou uns 7 minutos e nada mais havia a ser feito. Meu amigo pediu que eu o esperasse no quarto, pois ele iria pegar óleo consagrado com o bispo que nos acompanhava para ministrar uma bênção de cura. Ou seja, a situação da moça era tão triste que o meu amigo teve a ideia para que, além da oração, se ministrasse à jovem também uma bênção de cura e libertação. Eu fiquei sozinho com ela, doente, que estava com muitos curativos e agora, por um motivo que eu não sei explicar, ela parou de fitar o teto e estava me olhando. Sem entender, passei a olhar para ela e comecei a falar palavras de conforto. E, por um momento, nossos olhares se cruzaram e uma estranha conexão se formou. Eu agora podia ouvir, com nitidez, aquela jovem falar. Palavras que pareciam surgir na minha mente. Ela me contou que não lembrava de nada da sua vida, seu nome ou sua família. Apenas queria me contar da parte que ela lembrava. Me disse que recordava de estar em uma sala oval, cercada por estranhos seres com face de inseto. Hoje relaciono a descrição que ela me deu com os relatos da aparência dos alienígenas Greys. Talvez. Ou tem um outro lá que parece que é meio que com cara de inseto. Tem outra vertente lá que eu não me lembro agora. Enfim, essa sala tinha uma luz muito intensa vinda do teto e do teto também desciam diversos fios que estavam fixados no corpo dela por pequenas ventosas. Disse que não podia se mover ou gritar, mas que sentia muita dor e muito frio. Falou que os alienígenas a examinaram por completo, mas demonstravam muito interesse por seus órgãos reprodutores. Em determinado momento, introduziram em seus órgãos sexuais um tubo transparente, e nesse tubo ela pôde ver, pelo reflexo de uma superfície polida próximo à mesa, que dentro do tubo havia uma espécie de verme com o tamanho de um punho. Com o tamanho de um punho assim, mais ou menos, né? Uma coisa assim, eu acho. Mas esguio como uma cobra. Sim, uma pequena cobra de cor marrom avermelhada. O contato com a larva introduzida pelo tubo em seus órgãos a fez sentir uma dor incomensurável, dor que não podia exprimir em gritos, pois sua voz não mais existia. Uma dor tão intensa que a fez desmaiar. Quando acordou, estava em uma outra sala de luz branca, muito fria, permanecia seminua, imóvel e sobre uma mesa de metal translúcido. Na mesma sala havia outro ser, que parecia um viking. Pele muito clara, olhos muito azuis e com quase 2 metros de altura. O ser se aproximou da mesa e agora ela podia ouvi-lo dentro de sua mente. Creio que da mesma forma que ela estava fazendo comigo. Este ser relatou a ela que pertencia a uma federação de planetas, com mais de 2 dezenas de planetas participantes. Que estes planetas se tornavam mais importantes nessa federação à medida que criassem mais colônias. Que o nosso planeta estava em processo de colonização, que a espécie dele e outras espécies estavam em uma competição para determinar que grupo alienígena seria capaz de criar a melhor espécie para colonizar o nosso planeta. Por isso, as abduções e as experiências com reprodução.
A moça relatou que por um momento esqueceu o medo e o torpor que sentia e perguntou ao alienígena o que aconteceria com a espécie humana e, como resposta, recebeu de forma direta que o grupo de alienígenas que ganhasse a competição teria o direito de esterilizar o planeta da presença de nossa espécie e repovoá-lo com os híbridos que tinham criado. Uma nova raça muito melhor que a nossa e em harmonia com o belo planeta Terra, que tínhamos, mas que não sabíamos preservar. Faz sentido. Ela me relatou que o mesmo ser lhe falou que milhares de pessoas são abduzidas em todo o planeta e dadas como desaparecidas, mas que na realidade se transformaram em cobaias de experiências de criação de uma nova espécie muito melhor que a nossa e que ela devia se sentir privilegiada em ter a oportunidade de doar a sua existência a esta causa cósmica. Então não vai para sete além, é abduzido também. Nesse momento, segundo a moça, um Grey entrou na sala e o outro ser, que hoje eu acredito que pelas características que a moça descreveu, deveria ser um nórdico, falou que os Greys não deviam lhe causar medo, pois eram meras criações biológicas desses nórdicos e lhe serviam como escravos, como serviçais, e que havia Greys escravos de diferentes tamanhos e características, mas basicamente Greys. O ser nórdico, esse seria tipo Astar Sheran, ou Astar Sheran, não sei como eu pronuncio o nome dele ainda. O ser nórdico não demonstrava emoções como ela relatou. Não tinha piedade ou demonstrava empatia para com ela. Segundo a mesma, ela entendeu que para ele ela tinha a mesma importância que um rato de laboratório. Então não era o Astar, não. O ser nórdico saiu da sala e a moça relatou que o contato mental a tirou do transe que estava. Aliás, se sentia mais lúcida que nunca. Relata que o Grey se aproximou com um objeto que parecia ser um capacete, mas antes que o mesmo colocasse nela o capacete, ela se levantou seminua, empurrou o Grey e fugiu. O Grey não a perseguiu e a nave parecia não ter fim. E todas as salas que ela pôde entrar, eu acho, tinham uma luz intensa e muitos Greys, mas que não havia visto mais os nórdicos. O estranho é que os Greys não tentavam detê-la. Em uma das salas que entrou, viu um visor embutido em uma parede, que mostrava a nave se deslocando pelo espaço, mas voando de barriga. Confesso que isso eu não entendi. Também não entendi. De barriga para cima? Enfim. Saiu dessa sala e entrou em outra, que tinha uma cabine triangular e com uma luz diferente, quase vermelha. E nesse momento, o ser nórdico entrou e fez menção de capturá-la. Com medo, quase que por instinto, ela entrou na cabine. Sentiu seu corpo todo queimar e quando abriu os olhos estava em uma estrada, com muita dor e queimaduras, quase nua e que não conseguia mais falar ou chorar. O resto é o que a assistente social já havia contado em documentos. Queimada e sem falar e quase nua, encontrada em uma estrada dessa cidade. Ouvi um barulho e era o meu colega com o óleo ungido para a ministração da bênção. Olhei para o leito e lá está a moça estática olhando para o teto. Na minha percepção, o elo mental que a moça tinha formado comigo tinha durado horas, mas não havia se passado nem 5 minutos. Não tenho vergonha de falar que me levantei e fugi. Eu corri dali sem olhar para trás, sem dar explicações. Eu fugi para minha casa e me tranquei no quarto em um estado de pavor que nunca mais senti. Não dei maiores explicações na igreja, apenas falei que eu tinha sofrido uma crise de ansiedade e confesso que passei a frequentar cada vez menos a igreja. Me afastei de tudo que me lembrava daquele fato. Eu tinha medo, muito medo. Apenas mantenho a minha fé em Deus.
a quem peço proteção a cada segundo da minha vida. 6 anos depois, em um avião indo para São Paulo, encontrei o colega que tinha me acompanhado naquela tarde. Por azar, éramos vizinhos de poltrona. Ele me reconheceu e puxou assunto e acabou falando daquele fato, só que acrescentou uma informação que eu desconhecia. Que 2 semanas depois, eles voltaram naquele hospital público para ver a moça e ela simplesmente, segundo o assistente social, havia desaparecido. Essa informação somente serviu para aumentar o meu medo e a certeza que de alguma forma ela tinha sido eliminada pelos alienígenas, pois as queimaduras eram graves demais para que ela tivesse condições de fugir. Eliminada? Não tenho a pretensão que vocês acreditem, mas confesso que eu precisava contar isso para alguém. Precisava dividir, mesmo que anonimamente, o fato que me faz estremecer até os dias de hoje. Cara, isso daí é novo para mim, essas informações a respeito dos nórdicos terem os Greys como uma espécie de escravos serviçais deles, mas a personalidade de um nórdico seria esse alto, loiro, olho claro aí, não bate com que eles eram frios. Ele, não estava se importando, porque pelo menos alguns outros relatos que eu escuto desse tipo de presença dos nórdicos são que eles... É a galera lá do... Tipo Astar Sheran. Ele é preocupado, ele cuida da gente, ele ajuda, entendeu? Ele não é dane-se vocês, eu só quero estudar. Isso quem faz são os Greys. Agora, os Greys trabalhando para eles, eu não sei. Não conhecia essa informação. Agora, e também desse lance de povoamento da terra e tal. Não sei, a situação é estranha, né? A menina falar por telepatia e tal, às vezes ela tem adquirido isso nesses tantos de abduções, mas eu não duvido nem um pouco que existam várias abduções ao redor do planeta. Muitas pessoas não sabem que foram abduzidas. Também não duvido que muitas desapareçam nesse sentido. Gente, eu acredito. Fazer o quê? Me desculpe, mas eu acredito em extraterrestre e em abdução. Como eu disse, tem esse lance aí da outra dimensão, né? Que a gente fala, as pessoas desaparecem. Será que vão para outra dimensão? Será que são abduzidas de uma forma que a gente não enxerga o disco voador? Sei lá, a gente acha que ela foi para outra dimensão. Na verdade, ela foi pro disco voador, foi abduzida para outro lugar. Gente, que viagem, né? Não sei. Sei que, olha, eu acredito que acontece. Acontece essas coisas, como no filme Contato de Quinto Grau, como que é? Contato imediato, não, Contatos de Quinto Grau. Olha aquele lá da Mila Jovovich lá, que ela é psicóloga e ela vai entrevistando as pessoas, que saiu como se fosse uma coisa real, mas assim, eram atores, é claro. Mas eu não duvido que aquilo aconteça de verdade. Não é porque era uma ficção, é um filme, mas às vezes aconteceu e aí foi feito em cima, falando que não era e que mais que era, enfim. Acredito que ao redor do planeta muitas pessoas são abduzidas. Agora o intuito, não sei. Aqui está a experiência dele, na verdade, contando a experiência dessa garota. O que ela ouviu e ela passou para ele. Foi isso que ele ouviu. E você tem alguma experiência? Já passou por algo parecido? Acha que já foi abduzido? Conhece alguém que tenha passado por isso? Manda o seu relato pra gente. A gente conta aqui sempre de forma anônima, tá bom? Espero que tenham gostado do relato. Um beijo pra vocês e a gente se vê logo mais. Beijos, fui!